como funciona a sociedade extrafísica? Existem leis? Não. Existe uma hierarquia, mas é uma hierarquia muito pobre. Porque se nós pensarmos assim, no tipo de níveis que existem de consciências, tem consciências avançadíssimas que a gente nem conseguiria compreender, e tem consciências com um nível de ética. Olha, ética, ser antiético é pouco, tem consciência que ela nem sabe que ela existe. Então, nesse desnível aqui, ó, nós não podemos pensar nisso numa sociedade extrafísica, porque essa sociedade, ela não existe, porque elas estão em diferentes mundos, estão em diferentes planos. Quando nós falamos de uma comunidade, aí é diferente. Uma comunidade, ela não tem leis que foram estabelecidas. As regras da comunidade estão baseadas naquilo que aquele conjunto de pessoas crê como sendo a realidade. Então, podem ser regras, por exemplo, de que as pessoas vivem escondidas umas das outras baseado em medo. Mas não é porque alguém impôs o medo, é porque dentro delas aquele medo existe. Vamos dizer que vieram do ambiente com aquilo. Então, com aquilo, digo, com aquela repressão, com aquele terror na mente delas. Então, elas ali se manifestam assim, mas não foi uma regra imposta. E não há como a gente ir e desmanchar essa regra. O que existe, às vezes, dentro destas comunidades são consciências que adquiriram um pouquinho mais de lucidez e que elas usam este pouco de lucidez para controlar outras, num sentido negativo. Porque sempre que a gente está falando de controle, nós estamos falando num sentido negativo. Então, elas poderiam usar disto, e não é que seja uma linguagem falada, não é que tem um discurso num palanque, é tudo na base da energia e da informação que vem da energia. Uma informação, ou como uma matriz informacional. É aquela qualidade energética que sai da pessoa. Então, há um acoar de outros. Com isto, começa a crescer poderes. Mas, gente, é assim, se todo mundo está nesse nível aqui, o outro é desse nívelzinho. Então, pode começar a influenciar outros e usá-los? Pode, mas a diferença aqui é pequena. Porque aquele outro que poderia fazer uma grande influência nessa comunidade, não está nessa comunidade, está em outra. Por quê? Porque a qualidade informacional das energias dele são tão diferentes que ele acaba indo, por sintonia automática, parar nesta outra comunidade aqui e não nesta. Então, às vezes, nós temos que pensar no nível de liberdade das consciências. Quanto de liberdade a sociedade extrafísica, estas consciências que estão entre vidas, têm para ir e vir? Porque se ela está em sintonia com esta frequência desta comunidade, não estou falando de frequência só de vibração, não, gente. Eu estou falando de qualidade informacional. É muito mais do que só frequência vibratória, tá? Mas se ela está em sintonia aqui, ela não consegue se despegar. A consciência que consegue se despegar e que ela viaja um pouco entre as dimensões é rara, mas existe. Quanto mais controle energético e quanto mais evoluída seja a consciência, mais ela aprendeu, mais ela consegue. Mas ainda outros aqui, que não são os mais éticos, podem aprender e navegar um pouco. Mas essa gama toda de ir naquela dimensão super sutil e voltar para a densa, isso é complexíssimo. E poucas consciências conseguem fazer isso.